Água para a nossa vida, para a nossa saúde no nosso dia a dia. Que tal transformar aí dentro da sua casa aquela água que você está acostumado a tomar todos os dias numa água mais leve, mais gostosa? E aí eu recebo com muito carinho o Franz da Global Científica, que já esteve dando aqui pra gente muitas orientações sobre os nossos bebês, né? Cuidados, cólica, massagem. Só que hoje ele veio pra cozinha. Porque quem sabe faz ao vivo. Franz, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Agora a gente consegue transformar a água que sai da torneira, daquela que a gente está acostumado a tomar, numa mais leve, mais gostosa? É possível? É possível. Boa tarde, né, a todos, né? Sejam bem-vindos. Esse é um quadro tipo, como é que diz, mais saúde na sua vida? Isso, né? Coisa boa. Então, tem muita gente que fala sobre águas, tal, a água não pode ter isso, não pode ter aquilo, pode ter tal coisa, né? Então, nós vamos desmistificar um pouquinho aqui. Primeiro, nós somos feitos 70% a 72% de água. Ok. Os vegetais são 70% a 72% de água. O planeta é 70% a 72% de água. Ok. Então, a água, ela é o fluido onde ocorrem todas as trocas de dejetos e de nutrientes, né? Então, a água que a gente toma, que a gente utiliza, hoje, ela vem do lençol freático, a água é tratada e ela vem para sua casa chamada água potável. Agora, água potável é ruim? Não, ela é boa. Pode ser tomada? Pode. Qual é o problema que tem a água em muitos lugares? O cloro? Não. Qual é o problema? É entrar alguma sujeirinha, a sujeirinha entra, não é para o problema da adutora. A sujeirinha, ela entra porque rompe algum cano lá e aí acaba entrando lá dentro da tubulação. Sim. E aí vem uma terra junto. Então é bom ter um filtro? Sim, é bom ter um filtro físico que vai reter aquela matéria orgânica. Ok. O cloro quase não retém. Agora, o cloro é o grande vilão da história? Não. O que o cloro faz? O cloro não permite que haja crescimento de bactérias na água. É melhor ter uma água com um pouco de cloro ou ter uma água com salmonela, com Escherichia coli, O cloro. com, né? Eu quero cloro. Com cólera. Sim. Não pode. Então, por isso que tem que ter o cloro na água. E o cloro vai embora. Sim. O cloro, ele estando presente na luz, ele vai se evaporando aos pouquinhos. Depois nós vamos mostrar aqui, ó, com um kit, né, a quantidade de cloro mínima e máxima necessária para ter na nossa água potável. E aí eu vou depois ensinar aqui a fazer uma água alcalina. Bom demais. Mas primeiro nós vamos falar por essa aqui? por essa daqui. Eu vou passar para o lado de cartão, para te Ok. deixar livre aqui. A água leve. Vamos explicar uma coisa. Olha lá, gente. A água, nas condições normais de temperatura e pressão, ela congela a 0 graus. A água com alguns sais ou alguma substância congela numa temperatura abaixo de 0. E aqui que está o segredo. Então, nós vamos pegar uma garrafa de água e vamos quase encher ela de água potável. Pode ser água de torneira ou água filtrada. Não deve se esquecer que a água dilata 10%. Então, se a garrafa tem 2 litros, coloca no máximo 1,8 litros de água, senão vai explodir. Correto. Porque ela tem que ir para algum lugar. Sim. O que acontece? Primeiro, a água começa a congelar nas paredes. Aí ela vai congelando devagarinho e ela vai empurrando todos os minerais que tem, o cloro, o flúor, todas as substâncias, ela vai começando a empurrar para dentro. E aí aquela água que tem mais sais, ela vai congelar numa temperatura abaixo de 0. E o que está 0 já vai congelando. Então, o que congelar primeiro é a melhor água. O que congelar por último, lá no miolinho, é a pior água. Compreendi. Que nesse outro caso aqui, a gente já tem aberto e mostrando A para quem gente já tá em tem casa. aberto e mostrando aqui, Olha lá. né? Que aqui essa barra de água aqui, ela tem mais sais. Essa daqui é mais pura. Mas como eu coloquei a mão aqui dentro e tal, então nós vamos pegar e servir essa água aqui. Ok. E a Cibele vai... Posso fazer isso e deixar, por exemplo, né, colocar lá no meu congelador umas 2 garrafas dessa, Sim, para transformar a minha água? isso, todo dia. Agora, lembrando lá daqueles 70%, aqui também funciona. 70% de água no Sim. nosso corpo, no planeta, nas plantas, 70% de água aqui. Então, o que derreter primeiro 70%, você pode usar. Os últimos 30%, Libera. deixa derreter lá e depois
lava o Libera. frasco, joga fora e põe Faz de outra. novo. E faz de novo. Olha lá. Eu vou te dar essa água para você experimentar. E eu quero. Gente, olha, a gente tem uma média de água, quantidade de água por dia que a gente tem que tomar, né? Tem. Quanto, França, o ideal? 1,5 litro de água, em média, a 2 litros, Uau. considerando também a alimentação. Tá? Se não tomar água, se tomar muito pouca Posso água... tomar tudo? Pode tomar tudo. A mais gulosa de água aqui. É diferente essa água? É bom. E é diferente. É diferente até porque, às vezes eu tô aqui na correria, na pressa, a gente pega a água da torneira comum, sente uns gostinhos, assim. Às vezes tem gente que diz que é gosto de cano. Ah, gosto de cano esse negócio. E não. São os componentes Não, que são estão os componentes que são benéficos, que são potáveis, né? Que são assimiláveis pelo organismo. Tem diferença. Tem, né? Além de que essa tá mais geladinha, mais gostosa. Mas Ela tem a diferença no gosto. mais leve, né? E o que acontece com a água mais leve? Ela consegue carrear melhor as substâncias, os nutrientes e consegue penetrar mais fácil nos tecidos. Uau, imagina se eu tomar 1,5 litro desse aqui todo dia. Vai fazer muito bem. Bom demais. Não. Olha, eu vou terminar aqui, você vai passar pro lado de cá, que tem mais uma dica aqui, né? Ô, Franz, agora, a importância disso, dessa quantidade de água, não tem idade, né? Tanto para criança quanto para adulto, tem que oferecer água todos os dias. Isso. A criança é proporcional ao peso, né? Vamos dizer, 20 quilos e tal, então ela vai tomar menos água. Se bem que a criança tem 75% de água, então ela tem um pouco mais de água do que a gente. Né? À medida que vai ficando idoso, a quantidade de água vai diminuindo, também pela própria condição da pessoa, né? Querer tomar menos água à medida que vai passando a idade. Quem sofre é o rim. Se tomar água demais, posso tomar 4, 5 litros de água por dia? Não. Por quê? Não. Não sei. Por quê? Porque você vai lavar e você vai levar muitos minerais embora. Principalmente o magnésio. Então, não tomar água vai dar cólica renal. Ok. Vai dar pedra no rim. Sim. Tomar água demais também. Por quê? Porque o magnésio, ele é uma substância que previne a formação de cálculos no rim. Tudo tem que ser dosado. Tudo tem que ser dosado. Tudo que é demais Não pode. é ruim. Faz mal. Tá? Agora, passando para essa água aqui que já está, né, no suporte aqui, essa é a Essa é a água alcalina. Ok. Qual que é a diferença de uma e outra? Essa daqui, ela tem o pH natural que veio aqui da água. Da água, pH ok. 6, 6,5, Sim. dependendo da adutora, né? Cada um tem um controle de águas, né? Existem regiões com águas mais calcárias, existem regiões com águas mais ácidas, né? Por exemplo, o Jundiaí, o pH da água é 5, 5,3. Uau. Né? É extremamente ácida, né? Lá o índice de pessoas com depressão e com pedras no rim é muito alto, Olha em só. função da água. Olha só. Mas a indústria de refrigerantes adora também, de bebida, né? Fica lá porque as águas mais ácidas, elas são melhores para também produzir os refrigerantes e bebidas. Olha só, Tá? gente. E então, por isso a existe gente um não... polo, né? Porque a água lá é mais própria para essa industrialização. Perfeito. Mas é Para o menos consumo, própria, menos própria. Tá? Se eu quiser transformar, né, a minha água em casa, por exemplo, eu vou utilizar alguns produtos. Agora eu vou voltar para casa, você vai tomar teu posto. Eu não posso te atrapalhar aqui no estúdio, né? Para eu transformar a minha água e ter ela em casa nessa opção que você passou, eu vou precisar de alguns produtos. E quais são esses produtos, Isso. França? Olha, você precisa de um aparelhinho para verificar a acidez dela. Para não fazer bobagem, né? Sim. Colocar demais, né? E aí tornar uma água muito alcalina. Ok. Né? E cloreto de magnésio e bicarbonato de sódio. Uma consideração sobre o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é bom quando ele efervesce. A gente guarda ele em casa e como é que vai saber se ele ainda é bicarbonato de sódio ou não? A gente vai pegar um pouco de água. Alô? Copo, ok. Esse negócio não funciona. Não tá presinho. Não tá fixo ali, né? Pega ali da torneira ali mesmo. Posso colocar Isso. aqui? Ok. Tá bom. Bom, sim. Vamos colocar um vinagre. Esse aqui é um vinagre de maçã, né? Sim. É igual o que você faz em casa, o teste do fermento, Sim. né? Do fermento Fleischmann lá. O Fleischmann não, é os Royal, tá, para ver se ainda tá bom. Se o bolo vai ficar bom, se vai crescer, se vai ter Isso, né? fermentação. Então ele tem que formar gás carbônico, Sim. certo? Então, o bicarbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio, quando ele é colocado na água em meio ácido, ele
fervesce. Olha, gente. É igual um saueno. Parece heno pro estômago. Se ele não fizer isso aqui, pode jogar fora, não serve mais. Já perdeu a função dele. Já perdeu a função, pode jogar fora. Agora, onde que a gente guarda? Ele transforma de bicarbonato em carbonato em presença da umidade. Joinville é super seco, né? Sim. Quando está seco, a umidade é 98% aqui. Verdade. Né? Então, aonde que a gente vai guardar? Qual é o lugar mais úmido da casa? Mais úmido, a geladeira, eu acho. Não. É o banheiro. Banheiro. É o banheiro. No banheiro? Não. É o pior lugar que você tem para guardar. Remédio. Para guardar remédio. Por isso é importante ter a sua farmacinha separada lá no ambiente mais sequinho. Exato. E ventilado também. E agora, qual é o lugar mais seco da casa? Não é o sótão, tá? Não é o sótão. Eu acho que é a cozinha por causa do fogão. É a geladeira. Uau, eu chutei errado. Geladeira. A geladeira é o lugar mais seco da casa. Olha só. Você guarda isso daqui na geladeira. Bem fechadinho. Tudo que você quer guardar e que não pegue umidade, remédio, etc e tal, pozinhos, temperos, põe na geladeira. A temperatura baixa diminui as reações químicas, tá? E a geladeira ela tem a função de tirar toda a umidade Por isso meu pão ficou dos seco. alimentos. Por isso que o pão fica Larguei seco. o pão lá, Ainda ficou mais seco aquelas frost free, aí, né? Coloca uma lasanha lá, ela fica toda rachada, Sim, assim, parece... a terra do Nordeste. Isso. Então, porque ela tira toda a água. Verdade. Ó, Cauê, tá prestando atenção aí, rapaz? Abre a baga, meu filho. Tá vendo, tio Benoni? Já Ok. aprendeu que hoje o lugar seco é a geladeira. Vai dormir dentro da geladeira hoje. Então, nós falamos sobre o bicarbonato de sódio. Sim. Agora nós vamos falar sobre o cloreto de magnésio. Ok. Todo mundo conhece aquele cloreto de magnésio que vende no saquinho, na farmácia, que é 33 gramas, que coloca num litro, toma um cálicezinho. É horrível. Mas o problema dele não é só que ele é horrível, é que ele é absolutamente mineral. Um metal ligado somente a mineral, ele tem muita pouca absorção no organismo. Então, existem as opções de ligados a aminoácidos, quelados, né? Onde entram a maioria dos metais, as fórmulas ortomoleculares, muitas vitaminas, tal, o ferro, o cálcio, o magnésio, né? Então, o lítio, aí eles são ligados a aminoácidos e aí então o organismo consegue carregar e levar isso para dentro das células. Esse magnésio aqui, da Bushla Lepper, Magvit, ele é tirado da água do mar. Uau. Né? E é feito um processo onde é tirado de plânctons, de micro-organismos vivos, e ele contém essas substâncias e esse magnésio que consegue ser muito mais absorvido pelo organismo do que aquele cloreto de magnésio, que é somente sal que vende na farmácia. Então, a absorção desse aqui é muito maior. Sim. Tá? Muito mais eficiente. Aí tem alguma substânciazinha aqui dentro para modificar um pouquinho o gosto. Pode colocar, pingar 50 gotinhos na água para quem quer fazer reposição de magnésio. E aí não tem aquele gosto ruim. Né? Agora, como é que nós vamos preparar essa água? Essa água daqui é a água ali da torneira. Perfeito. Ou filtrada ou não filtrada, se você não tiver. Então, qual é a quantidade que nós vamos colocar? Nós vamos colocar, aqui tem 10 litros, tá? Eu deixei um pouquinho menos aqui para a gente poder agitar. Qual é a quantidade? É 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Perfeito. 50 a 70 gotas de Magvit. E se quiser, meia colher de chá de sal do Himalaia, aquele sal rosa. Pode ser tanto grosso como fino. Agora, como que a gente vai colocar? A gente vai jogar aqui direto aqui dentro? Não. Sempre que a gente vai fazer uma diluição, o correto... Sim. Utilizo um recipiente à parte. Faz uma pré-diluição. Ok. Isso aqui sempre, tá? Vai fazer um bolo, uma coisa, sempre dilui previamente, né? Essa... para você misturar. Isso, senão vai cair um pouco lá embaixo. Ok. Aí você tem que ficar segurando um galão lá, sacudindo o dia inteiro. Isso aí vai ficar difícil, né? Ok. Então vamos pegar aquela colher, tá molhada, vamos pegar uma Aqui na colherinha primeira seca. aqui. Isso. Isto. Nós vamos pegar aqui uma colher e vamos colocar na água. Lembrando que ele tem a quantidade de 10 litros. 10 litros. Ok. Se fizer um garrafão de 20 litros, duas. Tá? 50, 70 gotas. 1, 2. Já vai a olho, né, Franz? Olha lá, meu povo. Pra você que tá em casa, viu?
Nossa água mais saudável, aquela que você pode fazer dentro da sua própria casa, pega a água da torneira normal e transforma. Se perder um pedacinho, né? Pode assistir a reprise de manhã cedo, 6 horas da manhã. Tem reprise do programa de hoje. Ou depois publicado Ou também depois no canal YouTube, da Global Científica também, né? Vamos visitar a Global Científica, né? Se tiver dúvida, pode ligar para o Franz também. Pode ligar e daqui a um mês o site novo vai estar pronto. Já tá lá. E vai ter um chat online o dia inteiro para o pessoal fazer perguntas, tal, de uma série de itens, tá? Perfeito. Gente, como eu comecei um pouquinho depois do horário, comecei 1h35, né? Eu vou até as 12h35, falta mais uns minutinhos pra gente encerrar o nosso programa, mas dá tempo de finalizar aqui ainda. Ó lá, fiz a misturinha, coloquei. E o gostoso é que você faz dentro da sua própria casa, viu? Você não tem problema de se estressar, né, Franz? Não tem problema. Ó lá, fez a misturinha ali no copo, colocou e vamos fechar. Agora, eu preciso esperar Não. algum tempo pra beber essa água? Não, já pode beber em seguida. Pode ser na hora? Na hora. Uau, E usa para gente. cozinhar também. Sim, e quanto tempo? Tem durabilidade, não? Não dá nem tempo, né? Porque o povo já toma antes, já consome antes. Não dá tempo, não. Olha lá. Funcionou. Funcionou. Tá indo devagar esse negócio. Força, Fran. Aí. É o jeitinho dessa daqui. Sim. Experimenta. Posso tomar? Pode tomar. Quanto tempo ela vai durar dentro do galão ali, com essa misturinha? Uns 5 dias. Não vai dar tempo, porque o povo vai tomar antes. Uau! Gente, você não tem noção. Melhor do que a água mineral que a gente compra da garrafinha lá no posto de gasolina. Ela é leve. Você toma, você sente ela penetrar nos tecidos. No verão, assim, no calor, você toma, parece que aquilo assim vai direto para os músculos. Sim. Né? É uma sensação diferente. Agora eu vou fazer um testezinho aqui e mostrar a acidez da água, certo? Esse testezinho, ele vai mostrar a quantidade Sim. que tem de alcalinidade da água. Quantas gotinhas vai? 5. 5 gotinhas. Se perguntar no meio, tico e teco não funciona. Onde eu compro esses produtos, Franz? Esse aqui você compra na Global Científica ou nas casas de material de piscina também. Né? Olha aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, a escala de pH. 6,5, 7 e tal, em torno de 8. Aqui, ó. Nós estamos com uma água alcalina. Perfeito. Se colocar demais, aí vai subir para 10, 11, né? 11 é um pH que pode tomar? Se você gosta de tomar sabão, né? Sabão tem um pH 11, mais ou menos, né? Sim. Né? Faz mal, já é um pouco exagerado, né? Porque assim, o pH de 7 para 8 aumenta 10 vezes a quantidade de OH. Sim. De 8 para 9, mais 10 vezes. De 9 para 10, mais 10 vezes. Então, de 7 para 10, você tem 1000 vezes mais a quantidade de substância alcalina ou, então, para o lado ácido, de substância ácida. Agora, a gente viu esse daqui, essa água que é alcalina, que a gente fez. Vamos pegar agora a água da torneira. Betinho, que aula, hein? Olá, rapaz. Água da torneira, vou colocar as mesmas 5 gotinhas. E aí, ai gente, que delícia, esse negócio parece que, como é que diz? Chama a atenção da gente, por exemplo. Olha só. Então, pegar em torno de 7,2. Olha só. E o cloro? Tem muito cloro nessa água? Tem pouco cloro? Vamos saber se tem cloro, bastante cloro? Eu tenho 1 minutinho, consegue? Consigo. Bora, ó. vamos lá. Cloro. 5 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, passou uma gota. 6. Sim. Chacoalhou? Tem cloro. Mais ou menos aqui, ó, na escala do 2. Sim. Então, de meio a 2 é o que tem que ter a água potável. Tá? Quando chove, eles põem um pouquinho mais, tal, para garantir que lá no final da rede chegue com 2. Então é isso, gente. Essa aqui é a água alcalina, muito mais saudável, previne doenças, previne o câncer. E as doenças, elas acontecem por causa do meio ácido. Se para o leite de caixinha,
ele vai um tampão chamado citrato de sódio. Porque aí não há acidez, não há formação de acidez, aí não há crescimento bacteriano. Compreendi. Tá? E ele não é conservante que tem. Ele tem um tampão para segurar a acidez. Aqueles leite de caixinha. Sim. Então aqui eu também estou fazendo um tampão para segurar a acidez. E também segura o crescimento bacteriano. Que as bactérias só crescem em meio ácido. Elas não crescem em meio alcalino. Elas não se reproduzem. E as doenças também só se instalam no organismo acidificado. No organismo mais alcalinizado, não. Tanto é que o pH do nosso sangue é de 7,2 a 7,4. É ligeiramente alcalino, não é ácido.